Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 1. Aleluia. Hoje é dia das mães. E eu quero falar um pouquinho nessa noite. E quero dar um título a essa mensagem: uma missão com propósito. Uma missão com propósito. E eu não quero falar somente as mulheres, somente as mães. Eu creio que Deus falará com você também, homem, através dessa palavra. Amém? Eu não quero trazer uma pregação específica para as mães, mas eu quero falar a você de uma mãe exemplo. Quero mostrar para você uma mãe exemplo. Eu quero falar sobre o propósito que Deus estabeleceu para os nossos filhos. Qual é esse propósito de Deus? Para cada um, Deus tem um propósito. E os nossos filhos, eles foram gerados por Deus e para Deus. Amém, queridos? Em primeiro lugar, os filhos não são nossos. Eles, de forma alguma, eles são nossos. Nós somos apenas aqueles que Deus escolheu para cuidar, para conduzir, para encaminhar. Amém, queridos? Então, mães e pais que criam filhos para eles, se prepare para perdê-los. Se você está criando o seu filho para você, para a sua realização própria, para realizar os seus sonhos neles, se prepare, queridos. Os filhos não são nossos. Os filhos são de Deus, gerados por Deus e devem ser criados para Deus. Amém? Para a glória de Deus. E a mãe, ela tem um papel muito influenciador na vida do filho. Quem crê nisso? Queridos, se você abrir a palavra de Deus, no segundo livro de Crônicas, isso é algo que me chama muito a atenção. Você vai ver assim, tal rei, deixa eu abrir um para você ver. Abra comigo, para a gente ir. Segundo livro de Crônicas, abra no 20. Vamos ver um exemplo aqui. 20, 31. E é muito engraçado como Deus deixa as coisas escritas para... A palavra de Deus, como eu preguei a semana passada, ela é para o nosso ensino, para a nossa advertência, para a nossa edificação. É o nosso manual de aprendizagem, não é verdade? E a mulher, nesta época, nós sabemos que a mulher ela não era em nada valorizada. Ela não era contada na genealogia. Não é verdade? A mulher, ela era realmente... Se nós fôssemos olhar aos olhos, à vista de hoje, era sem nenhum valor. A não ser para gerar filhos. Né? Coadjuvante, a pastora Marcelane disse. Mas olha que interessante, o que o livro, segundo Crônicas, fala, e não é só esse texto. Eu escolhi alguns aqui para você ver. Josafá reinou sobre Judá, tinha
35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Zile. Olha só, a sua mãe, aí tem o nome dela, que você não vai pôr na sua filha, se chamava Azuba. Não é curioso? Não dá uma curiosidade? Por que citou a mãe? Por que não citou o pai? Mas citou a mãe. No 22, pule aí sua página, só um pouquinho. 22:3. 22:2. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Onri, chamava-se Atalia. Ela também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Ui. E a palavra de Deus diz que ele foi um péssimo rei. Ele era mau perante os olhos do Senhor. Vire só mais uma página, 24:2. Partido 1. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Muito interessante, não é? 25:2. Partido 1, pode ser. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Joadã de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. 27. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. 29. Só vou dar mais essa referência. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Veja bem. Toda mãe, ela exerce uma influência sobre a vida do filho. E eu acho muito interessante, porque quando você vai ler todos os textos, Deus faz questão de dizer, ele fez o que era reto perante o Senhor, ou andou segundo o caminho do seu pai, e o nome da sua mãe era. Ou então ele fez o que era mal perante o Senhor, e o nome da sua mãe era. Por que será que Deus deixou isso escrito para nós? Sabe, queridas, para nos alertar em relação à responsabilidade que Deus colocou nas nossas mãos. Eu acho muito interessante, eu faço muito gabinete, muito aconselhamento. E como, quando a gente começa a puxar o fio da meada em pessoas com problemas seríssimos, preste bem atenção, eu não estou aqui querendo trazer nenhum tipo de acusação, amém? Eu só estou querendo que os nossos olhos sejam abertos em tempo para aquilo que Deus quer realizar. Amém, amados?
Então, queridos, quando o Senhor fala isso, Ele está dizendo que aquilo, a forma como eu vou influenciar o meu filho, vai dizer aonde ele vai chegar e o que ele vai fazer. Todos esses aqui eram reis. Todos se assentaram no trono. E eu quero dizer para você, mamãe e papai, você foi escolhido para trazer reis à terra, homens e mulheres importantíssimos, para se assentar em lugar de destaque. E as ações dos nossos filhos vão depender de nós. Vão depender daquilo que nós estamos ensinando aos nossos filhos. E o que é que nós estamos valorizando? Eu quero dizer algo para você. O seu filho vai valorizar o que você valoriza. Eu vejo, a única que eu tive, que estava no meu ventre, eu já era crente, foi a Débora. Os outros todos, quando eu me converti, já eram grandinhos. O Guto já era grandinho, o Neto já era grandinho, Manu era bem pequenininha, tinha acho que 2 aninhos. E é interessante que para Débora, eu já pude começar a ensinar desde o ventre, ministrar desde o ventre. E eu tenho uma irmã, eu criava os meninos, o Guto sabe disso, está ali, logo hoje, hein, Guto? E às vezes, quando eu falava para um dos meus filhos, não, você não vai fazer isso. Exemplo, tinha uma formatura na escola, formatura de 8ª série, formatura de não sei o quê. Mãe, deixa eu ir para a festinha de formatura? Aí eu virava para eles e eu falava assim, bom, você escolhe. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei para a glória de Deus. Lá vai ter música do mundo. Você vai dançar? Não. Well. Lá os meninos, as meninas vão estar tudo ficando. Você vai ficar? Não. Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então eu vou pensar, eu vou orar, porque eu quero entender o que você vai fazer lá. Você não vai fumar como os outros, não vai beber como os outros, não vai ficar como os outros. Então não tem lugar para você lá, tem? E aí a minha irmã, ela dizia assim para mim, Cleusa, você está errada. Você deveria deixar os meninos escolherem. Eu falei, não, eles não sabem escolher. Eles não sabem. Queridos, eles não sabem. É por isso que Deus colocou a mim e a você para escolher por eles. Eu costumo dizer que mãe fica grávida até o filho nascer de novo. Enquanto o nosso filho não nasce de novo, a gente continua grávida. É ou não é? Aquela sensação, Senhor, em nome de Jesus, quem é mãe aqui, que tem filho que não nasceu de novo, sabe como é que é. A gente não dá sossego a Deus. É como se a criança estivesse no ventre e a gente o tempo todo estivesse clamando para que aquela criança viesse com saúde, para que aquela criança seja perfeita. Você não ora assim? Não orava assim quando estava grávida? É ou não é? Mesmo que você não era assim com Deus quando estava grávida, você fazia isso. Eu sei, porque eu tive filho quando não era assim com Deus, e tive quando eu era. E a sensação é a mesma. A preocupação é a mesma. Então, até a criança nascer de novo, até o filho ser uma nova criatura, até nascer de novo, a gente continua grávida, mamãe.
pagando preço de oração, gemendo, se preocupando. Isso é o papel da mãe crente. Não é verdade? Então, querida, Deus colocou você, não foi para fazer a vontade do seu filhinho, da sua filhinha, porque ele vai ficar bicuda, bicuda. Ele vai mesmo. E muitas vezes, a gente, por não querer desagradar o bichinho, a gente deixa, vai só um pouquinho, né? Vai lá dar uma espiadinha e volta, não se mistura não, hein? Como? Não é verdade, amados? Não tem como. Não tem como. Aqui diz sobre um certo rei que ele agiu segundo os conselhos da sua mãe. Mamãe, nós precisamos conhecer a palavra de Deus para dar conselho aos nossos filhos, segundo a palavra de Deus. Nós precisamos entender urgente qual é o propósito de Deus para a vida dos nossos filhos, para poder conduzir os nossos filhos segundo a palavra de Deus. Eu falava algo assim para minha irmã, eu falava, enquanto eu puder, mas você é muito mandona, Cleusa, só mesmo. Enquanto eu puder mandar, eu vou mandar. Aí depois que eu não puder mais, se quiser fazer alguma coisa errada, já não é problema meu, eu estou isenta da culpa. Não é verdade, queridos? Então não tenha medo. Não tenha medo. Vamos ver uma mulher de Deus que criou seu filho segundo o propósito de Deus. Volte lá para Lucas. E nós vamos ver que para essa mãe, o que prevalecia não era a vontade dela, não eram os sonhos dela, não era o que ela achava, o que ela pensava, mas era o que Deus queria. E eu vejo que entre os crentes pouco se fala nessa mulher, porque tem esse medo, né? Maria, agora eu sou crente, meu Deus do céu, para que falar em Maria? Queria eu o nível de santidade dessa mulher. Não é verdade? Veja bem, Maria era uma mocinha que estava noiva, estava apenas noiva. E de repente, aparece um anjo a ela. No verso 31 do capítulo 1 diz assim: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia. Quem aqui, qual é a mulher aqui que tem convicção de que já desceu sobre ela o Espírito Santo? Levante sua mão, eu quero ver. Todas nós temos a convicção de que temos o Espírito de Deus, de que o poder do Altíssimo, Ele já nos envolveu. Amém, queridos? Que agora nós somos dele. Tem uma mãe grávida aqui. A Dana está grávida, Carol está grávida. Tem mais alguém grávida aqui? Se tiver, fale agora e não se cale para sempre. E aí vem a promessa. Veja bem, no verso 32 diz: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. É feita uma promessa a Maria, de que ela teria um filho, e esse filho
seria grande e seria chamado Filho do Altíssimo. Eu quero dizer algo para você. Aquele que você gerou, aquele que saiu do seu ventre, ele é Filho do Altíssimo. Você não é diferente de Maria. O seu filho é Filho do Altíssimo. É filho de Deus. E aqui quando ele diz assim, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Oh, aleluia! Que privilégio para nós mulheres dar luz a filhos de Deus. Porque Deus já fez uma aliança conosco. Amém, queridos? E a nossa geração, aquele que sai de nós, é bendito do Senhor. Então, o que Deus gerou em você, através de você, é para um propósito santo. Diga, propósito santo. Aleluia. Diga mais uma vez. É para um propósito santo. Santo. Será que nós entendemos a dimensão desta palavra santo? Queridos e queridas, Jesus está voltando. Agora eu quero que você vá para Mateus. Em Mateus nós vamos ver qual é a posição do papai. Mateus capítulo 1. Verso 21. Vamos ler a partir do 18 que nós vamos entender melhor. Capítulo 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Agora eu falo para Mateus 2,13. Eu só quero mostrar para você aqui, deixa eu ver. Entrando na casa, viram um menino com Maria, não é 13 mesmo. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, e em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Veja bem. Agora volte lá para Lucas 1 de novo. Vamos continuar lendo o 36. O 38. No 37, o anjo diz assim para Maria: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela.
Queridos, olha a posição de Maria. Quando ela disse para o anjo do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Ela estava dizendo assim para o anjo, que se cumpra em mim aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus determinou. Que se cumpra em mim o propósito pelo qual eu fui chamada. E eu fui chamada, fui separada para gerar algo santo. Eu fui chamada para preparar um filho que vai mudar a história da humanidade. Nós precisamos, e eu quero dizer, não importa a idade que é seu filho, Deus pode mudar a história dele. Deus pode mudar aqui, qualquer coisa, qualquer situação. E aquelas que ainda têm filho bem pequenininho, pode completamente entender o que Deus quer. O filho não é seu. Há um propósito para o seu filho. E você vai descobrir esse propósito ouvindo a palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus, querido. Se você for aqui até o verso que eu acho muito interessante, no verso 80 diz assim: o menino crescia e se fortalecia em o quê? Espírito. Mamãe e papai. José, ele abriu mão dos sonhos dele, dos projetos dele, daquilo que ele sonhou, para entrar dentro daquilo que Deus queria. Eu vou dizer algo para você. José e Maria poderiam muito bem, depois que o menino nasceu, ter colocado ele numa escolinha de futebol. O filho é meu. José e Maria, se fosse uma menina, olhe, veja bem o que diz aqui. O menino crescia e se fortalecia no quê? Em espírito. Nós fomos chamados para conduzir os nossos filhos em espírito. Amados, não é pecado. Então, ontem nós estávamos conversando sobre algumas pessoas que foram criados dentro de religião que não podia sequer vestir uma bermuda ou jogar um futebol ou qualquer coisa assim. Há esse tipo de exagero. Mas eu quero dizer algo para você. Tudo tem limite. Tudo tem uma linha de limite. Muitas vezes, se nós não tivermos sabedoria, nós vamos interromper o projeto de Deus para a vida dos nossos filhos. Se nós não fortalecermos os nossos filhos em espírito e não ensinarmos os nossos filhos em espírito, a Bíblia não diz que Jesus se fortalecia de uma outra forma. É muito difícil, e eu costumo dizer para todo mundo que uma das coisas mais difíceis na face da terra é criar filhos. É muito difícil. Muito difícil mesmo. E eu criei filhos em várias etapas da minha vida. Eu fui mãe aos 19, depois eu fui mãe aos 22, 23. Estou recebendo ajuda lá de trás. Os universitários estão me ajudando. Fui mãe aos 23, depois aos 27 e depois aos 40. Então, eu passei por várias fases, por várias etapas.
E é muito difícil em todas elas. E eu vou dizer para você, eu errei demais e erro até hoje. Demais. Mas hoje, nós temos uma possibilidade de errar menos. Hoje nós temos o Espírito de Deus. Coisa que alguns de nós não tínhamos há algum tempo atrás. Não é verdade? Nós temos a palavra de Deus, coisa que alguns de nós não tínhamos e não entendíamos há algum tempo atrás. Mas a palavra de Deus nos deixa exemplos maravilhosos. E eu escolhi essa palavra para trazer hoje, no Dia das Mães, porque Deus quer abrir os nossos olhos, mamães. E Deus quer abrir os seus olhos, papais. O que é que nós estamos projetando nas nossas crianças? Qual é hoje o ídolo do seu filho? Será que o seu filho hoje idealiza ser igual a Jesus Cristo? Será que o seu filho hoje, ele anda na terra e ele sabe, você tem ensinado para ele por que que ele nasceu, por que que ele está aqui e para onde que ele vai e qual vai ser o futuro dele? Será que nós temos ensinado isso para os nossos filhos? Muitas vezes os nossos filhos podem escutar conversas paralelas nossas, dizendo Jesus está voltando, mas será que nós sentamos e explicamos para os nossos filhos como vai ser a volta de Jesus e quem é que Jesus vai levar? E que se eles não se voltarem imediatamente para Jesus, eles vão ficar? Será que nós temos ensinado para os nossos filhos isso? Porque não se engane pensando que você leva ele, não. Nós precisamos acordarmos como pais e como mães. José, por que que eu li aqui? Quando Deus chega para José em sonho e fala, agora você vai para lá. Depois, agora você vai para lá. E Deus e José ia obedecendo a voz de quem? De Deus. Para ensinar o menino. E para conduzir o menino. Para que o propósito de Deus se cumprisse na vida do menino. Qual seria de nós a mãe que criaria um filho para morrer na cruz por alguém? Nenhuma de nós, não é verdade? E a palavra de Deus diz que Maria ia ouvindo tudo que se falava a respeito de Jesus e guardando no coração dela. E eu quero dizer algo para você. José foi ensinando Jesus a trabalhar. Jesus era carpinteiro. Trabalhava junto com seu pai na carpintaria. E eu acredito que enquanto eles trabalhavam, José ministrava na vida dele. E ensinava ele. Porque a Bíblia diz que o menino ia se fortalecendo onde? No espírito. Não era no iPad. Não era no iPod. Não era no balezinho. Não era almejando algo que não fosse cumprir o propósito de Deus. Veja bem, eu não estou aqui pregando contra nem iPad, nem iPod, nem telefone, nem futebol, eu não estou pregando contra nada disso. Apenas dando um alerta aonde é que nós estamos conduzindo os nossos filhos. Nós não podemos esquecer que eles não são nossos. E que de repente nós queremos dar tantas coisas para eles aqui, que talvez a gente deixe eles aqui. Parou para pensar nisso?
Quem de nós para durante o dia para pensar assim, ai, será que se Jesus voltar hoje, meus filhos sobem? Isso é sério. E a Bíblia diz que ele vem como um ladrão. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Então, amados, as nossas crianças precisam hoje, urgente, os nossos filhos. Eu estava olhando aqui, estava em pé, eu até perdi como que eu vou falar? Perdi o tempo, porque daí depois congestionou, eu já não conseguia vir. Que eu fiquei perdida olhando para eles aqui. Quantos? Todos pequenininhos. De vários tamanhos. Quantos? E eu fiquei perdida olhando para eles. Eu quero dizer algo para você. A função de conduzir seu filho em espírito não é da igreja. É sua. A responsabilidade é sua. A igreja é apenas um facilitador. O ministério infantil é um facilitador. Então aproveite e comece a se levantar para conduzir sua criança em espírito, para que ele cresça como Jesus crescia, em estatura, graça e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Nossos filhos, eles precisam se envolver com Deus. E é interessante, eu vou abrir novamente aqui. Gente, eu estou tão atrapalhada, vocês não sabem o que eu fiz hoje. A chave da casa ainda não está no chaveiro. E aí eu saí, que nem doida, fechei a porta. Quando eu bati a porta, não, esqueci, peguei a chave, mas eu peguei a chave do carro, com a chave da casa velha. E aí, quando eu bati a porta, eu falei, ai meu Deus, esqueci a Bíblia, esqueci o iPad. Cadê a chave para pegar? E eu fiquei dentro do carro, sem nada. E aí eu comecei a olhar, e como a casa tem muita janela, eu achei uma janela aberta. Achei uma janela aberta. Aí eu fui assim, ó, no meio do mato da janela. Ai, eu não quero rasgar minha meia. Quando eu cheguei na janela, não tem jeito, eu olho o vizinho da frente com o carro parado, capô aberto, negócio tudo lá na frente. Eu não vou ter como pular essa janela. Eu não vou ter como pular essa janela. Aí eu liguei aqui para ir um help lá, um homem pular a janela. Mas eu ia tentar, gente. Glória a Deus pelo irmão que foi me dar help, porque senão, essas alturas eu devia estar de cabeça para baixo dentro de casa. Enroscada numa janela. Enroscada, enganchada numa janela. Amém, queridos? Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim, segundo a tua palavra. Que se cumpre em mim, segundo a tua palavra. Em contrapartida, o anjo visita José. E José está lá triste, porque ele não sabia o que tinha acontecido.
por que tinha acontecido aquilo. E o anjo diz, há um propósito nesse menino. E José, naquele momento, ele dispõe o coração dele para que o propósito de Deus se cumpra na vida do menino. Maria, a mesma coisa. Será que nós, como pais, como mães, estamos dispostos a deixar o propósito de Deus se cumprir na vida dos nossos filhos? Ou será que nós vamos espernear para que seja feita a nossa vontade, o nosso querer, a nossa justiça, os nossos sonhos? O maior perigo, meus queridos, é o papai e a mamãe querer ver as suas frustrações realizadas nos seus filhos. É ou não é? Vou falar uma coisa para vocês. Eu fui uma criança que eu não tive nenhum brinquedo. Lá em Campina Grande, na Paraíba, você sabe qual que eram meus brinquedos? Eu pegava batatinha, botava pauzinho, fazia as perninhas. Eu era fazendeira. Eu era fazendeira, riquíssima. Eu fazia o meu curral. Muitas vezes machista, porque batata é caro. E isso, boneca de espiga de milho. É tão inconsciente o que nós fazemos, que eu vou falar algo para você. Quando o neto nasceu, eu tinha uma condição financeira até boa, e era a época assim que Brinquedo da Estrela, aquelas propagandas tudo na televisão, eu ia lá e comprava tudo. Fiz um quarto para o menino que era prateleira de tudo quanto era lado, ele não dava conta de brincar. Sabe? Porque eu não tive. Aí eu queria que ele tivesse tudo. Sabe? Então, eu não fui manequim. Ah, mas a minha filha vai ter que ser. Então já bota a bichinha, não leva jeito para nada, né? Mas tá lá a mãe brigando, porque a menina vai ter que ser manequim. Não é verdade? Não, não fui. Eu não fui bailarina, mas a bichinha tem que estar lá, se quebrando todinha, tem que ser bailarina. Não é? O papai, fã do Pelé. Ah, mas eu não fui jogador de futebol, podia ter ficado rico. Investe tudo no menino. Isso é muito bom lá fora. Nós sabemos que os nossos filhos foram gerados por Deus para um propósito santo. Amém, queridos? E aí, ou nós, mamães, hoje é dia das mães, pense bem nisso, influenciamos os nossos filhos para que o propósito de Deus se cumpra, e amanhã todos olhem e digam assim: ali vai um grande homem de Deus, ali vai uma grande mulher de Deus, e o propósito de Deus se cumpriu na vida do meu filho. Ou então, nós podemos ver como está escrito aqui. A mamãe, e o nome da sua mãe era, o fulaninho é, você pense aí o que ele é. E o nome da sua mãe era. E aí, mamãe? Quero dizer algo para você nessa noite. Há esperança para a árvore. Pois mesmo cortada, se no chão morrer a sua raiz, ao cheiro das águas ela brotará e dará ramos como planta nova. Amém? Vamos nos levantar como mães para ver o propósito de Deus cumprido na vida dos nossos filhos. É fácil? Não é. Maria viu Jesus ser perseguido. Maria viu Jesus ser crucificado. Mas através dele entrou a salvação dela.
Amém? Através dele entrou a salvação da humanidade. Seu filho não vai ser crucificado, nem os meus. Mas o propósito de Deus se cumprirá na vida deles. Graças a Deus, porque Jesus já foi crucificado. Mas o propósito de Deus se cumprirá na vida dos nossos filhos. E eu sei que não tem presente maior para uma mãe do que ver o propósito de Deus cumprido na vida do seu filho. Para isso, para nós vermos isso amanhã, nós vamos ter que trabalhar bastante hoje. E como é que nós vamos trabalhar? Fazendo a nossa criança crescer em espírito. Ser conduzido em espírito. Um homem e uma mulher espirituais cogitam das coisas espirituais. Os carnais das carnais. E os nossos filhos vão ser aquilo que eles nos verem sendo. Eu, quando estava grávida da Débora, eu tive 3 sonhos seguidos com circo. Eu já contei isso aqui para vocês, não já? Algumas pessoas sabem. Circo. E eu nunca gostei muito de circo. Na realidade, eu até gostava do circo. Eu não gosto de palhaço. Não gosto de nada mascarado. Eu sempre tive medo de palhaço. Então, eu não ia em circo por causa de palhaço. Mas, eu tive esses sonhos. E no terceiro sonho, eu perguntei para o Senhor, porque eu via as mulheres no trapézio, as crianças. E no terceiro, eu perguntei para Deus. E Deus falou comigo assim: olha, o circo é vivo, porque os pais ensinam os filhos, e ele vai de geração em geração. Os filhos substituem os pais naquilo que eles fazem. E eu tinha a visão das crianças, tudo lá, e eles ensaiando, eles no trapézio. E aí eu entendi. I got it. Já sei o que Jeová quer falar comigo. Eu estava grávida. Oh, mas eu sou tão exagerada. Eu vou dizer para vocês. De cesárea, com 7 dias, estava eu na reunião de oração com a Débora. A Débora tinha uma vigília, a Débora estava embaixo dos bancos da igreja. Eu estava limpando, a Débora estava lá. Eu estava ensaiando louvor esses dias, eu estava falando para a Josi, a Rebequinha fica aqui, a Josi está no ensaio, ensaiando, e a Rebeca só quer ficar por aqui. Ela não quer ficar no salão, ela quer ficar aqui dentro. E aí eu estava lembrando da Débora, eu falei, Josi, a Débora era desse jeito. E a Rebeca agora, ela vive cantando aleluia. Levanta a mão e canta igual um passarinho, aleluia. Mas eu entendi que o que Deus falou comigo, eu entendi que Deus estava falando assim para mim: introduza a tua filha em mim, carrega junto com você, leva ela, implanta a visão nela, porque eu tenho um propósito para a vida dela. Então, queridos, há um propósito divino. Há um propósito divino. Fique de pé. Aleluia. Qual é a promessa que Deus fez para você em relação aos seus filhos? Há tempo. Há tempo. E hoje, enquanto eu estava orando por esta palavra, Deus falou comigo sobre resgate. Resgate de princípios. Resgate de valores. Mas Deus falou comigo também sobre resgate de família. Então, queridos, esse é o tempo. E essa é a hora do resgate de Deus. Para as nossas vidas. Para os nossos filhos. Deus nunca leva em conta o nosso tempo, o tempo da nossa ignorância. Eu não sabia que era assim. Eu não sabia.
Deus não leva em conta. Mas agora nós sabemos. Não é verdade? Agora nós sabemos. E eu quero dizer algo para você. A partir daqui, haverá um resgate. Haverá um resgate. Não só de princípios. Não só de valores. Mas haverá um resgate familiar. Amém? Não porque eu estou dizendo, mas porque Deus lança a luz. Coloque a mão no seu coração e diga assim comigo: Senhor, eu estou aqui nessa noite. Dispondo o meu coração. Dispondo a minha vida. Em ouvir a tua palavra. Em atender a tua voz. Senhor, porque o Senhor me escolheu para ser um instrumento na vida dos meus filhos. Para conduzir os meus filhos para o teu propósito, Senhor. Senhor, lança luz no meu entendimento. Lança luz, Senhor, para que eu possa conduzir aqueles filhos que o Senhor me deu dentro da tua luz. Espírito Santo de Deus, o Senhor é a profundidade da riqueza, do conhecimento, da sabedoria. Me ajuda, porque há uma promessa para os meus filhos. Há uma promessa. Há uma promessa. Eu fiz uma aliança contigo e eu não abro mão dos meus filhos. Eles não ficarão e eles não participarão, não estarão debaixo do domínio do anticristo, mas eles reinarão em glória, porque eu pagarei um preço pela vida deles. Aleluia.